Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao programa Movidos pela Fé. Nós estamos falando aqui de Vila Velha, nos estúdios da Rádio Manaim, aqui no Espírito Santo. E eu já quero começar o programa agradecendo aos recadinhos que o Movidos pela Fé tem recebido. São inúmeros recadinhos de diversos irmãos dos estados do nosso Brasil e também do exterior. Isso mesmo. O Movidos pela Fé tem rompido fronteiras. Os recadinhos têm vindo de Salvador, Minas Gerais, Recife, Brasília e da igreja de Hallandale, lá em Miami. Quero mandar um abraço para a irmã Dayana, lá de Miami. Que bênção receber esses recadinhos, saber que o Movido pela Fé tem alcançado muitos corações. E você já sabe, né? Já vai se preparando aí, porque Movidos pela Fé vai começar. Você deve estar ouvindo no fundo um louvor tocando. Esse louvor faz parte da experiência dessa semana. A irmã convidada dessa semana vai compartilhar com a gente a experiência que ela viveu desde a infância até agora, fase de adulta, onde esse louvor fez parte da sua história, fez parte da sua vida. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra para mim poder compartilhar um pouco, né, das nossas experiências com o Senhor, né, durante esses 28 anos de idade aí, mas são 28 anos vividos que o Senhor tem operado maravilhas em minha vida. Amém. Sulamita, ela faz parte, acho que alguns já até conhecem, já viram, ela faz parte do quarteto Celebrai. E a experiência que ela vai compartilhar é, o grupo canta, né? O quarteto canta esse louvor. Mas antes de a gente, né, iniciar, falar um pouquinho da experiência, você vai falar um pouquinho de você. Sulamita, você é nascida onde? Você é casada? Casada eu sei que é, porque uma aliança bem grandona no dedo. Sim, eu sou... Na verdade, eu sempre falo que houve um erro de percurso. O pastor Jesus até brincou na última entrevista com isso. Porque eu nasci aqui no estado, só que eu não fui criada aqui. Eu só nasci e fui criada na Bahia. Vim lá de uma cidadezinha pequena, lá de Porto Seguro, ali na região de Porto Seguro, Cabralha, lá em Coroa Vermelha. Né, numa aldeia indígena, então fui criada ali. E eu vim para o Espírito Santo, né? Voltei já com uns 17 anos de idade. Voltei para estudar. Então deixei meu pai, minha mãe, minha família, todo mundo e vim para esse estado tudo muito novo para mim. E desde novinha, na barriga da minha mãe ainda, o Senhor já tinha promessas para minha vida. Amém. Há quanto tempo casada? Tem 3 anos, vou fazer 4 anos daqui a alguns meses. Se eu não me engano, mas 3 anos de casada, 3 anos. E a igreja, você reúne aonde aqui? Atualmente eu estou em Itapuã 3, Vila Velha, Espírito Santo, com o pastor Walter. Você é biomédica? Biomédica, isso. Biomédica estética, né? Minha especialização é estética, no caso. Eu atendo muito essa área de harmonização, né? Essa parte aí. E canta? Eu te tento. Você faz parte, né, do quarteto Celebrai. E como que é a formação ali do quarteto? O quarteto é composto de 4 vozes, né? Isso. E uma tecladista. Então fala um pouquinho como que são essas vozes. Quem é a tecladista, que eu já sei quem é, mas alguns de nós não sabem. Então, o quarteto é uma bênção, né? É um presente do Senhor para a minha vida e para as nossas vidas. É um trabalho muito importante, né? Leva a mensagem através do louvor. O quarteto é composto, né, por 4 vozes. A Juliana, ela faz o primeiro soprano, eu o segundo soprano. A Jéssica o contralto e a Lolo Alohane faz o mezzo. E tem a Jane, nossa diretora pianista, né, que faz os arranjos e que ensaia o quarteto. Entendi. Vocês vão ouvir agora um trechinho e vão assistir um trechinho do videoclipe do louvor Ó Venha. Meu Deus, tu és rei, tu és rei. Ó venha, ó venha, ó tua
uma bênção, não é? Eu amo esse louvor, estava compartilhando aqui com a Sulamita, e esse louvor ele fala muito ao meu coração. A mensagem que ele traz é muito forte, a mensagem que nós vivemos, que nós aguardamos. E o louvor, ele é uma bênção. E eu tenho uma dúvida aqui, eu acredito que não seja só minha, de outros irmãos. Na verdade, não é uma dúvida, é uma curiosidade. Como que foi a seleção para poder, né, fazer parte do quarteto? Do trabalho. Foi através de indicação de um amigo, né, em comum com a Jane. Gente, eu não tinha contato nenhum com Jane, eu nem conhecia a Jane, os irmãos conhecem, mas eu não tinha contato, eu não conhecia ela. Então, quando esse amigo em comum, que eu nem sabia que era em comum, ela falou que a Jane estava procurando vozes, porque saiu, né, duas pessoas da formação atual, né, que tinha saído e precisava colocar 2 pessoas no lugar. E ela estava procurando, ela buscando o Senhor para direcionar todas as coisas, quem seriam as pessoas, né? E aí esse amigo em comum deu meu nome, indicou, olha, tem essa irmã Sulamita e tal. E aí recebi uma mensagem no meu celular. Tava Jane Gonçalves. Eu falei, meu Deus, Jane Gonçalves manda mensagem falando se eu gostaria de uma reunião, né? Para falar a respeito do quarteto e tal, se eu tinha interesse. Então foi por indicações, né, de irmãos. No meu caso. E de outros, No meu baseado naquilo que ela já conhecia o irmão, naquilo que ele já conhecia a voz. Né? E aí lógico, ela pesquisou, né? Quem é Sulamita? Eu não conheço, ela também não me conhecia. De onde é? De onde tem experiência com o Senhor. Isso, ela pesquisou tudo. Eu nem sabia que eu estava sendo, né? Nem sabia. E aí, quando ela chegou até, né, a mim, ela já tinha pesquisado minha vida toda. Olha, Sulamita, você está envolvida com louvor, sua vida é louvor, e isso começou desde a escolha do seu nome. Desde a escolha do meu nome. Eu ainda lá no ventre da minha mãe, o Senhor revelou para minha mãe que meu nome teria que ser Sulamita. Minha mãe não tinha, né, ideia de nome nem nada. E aí o Senhor falou que meu nome seria Sulamita e que eu seria uma levita. E aí nasci, minha mãe e meu pai colocou Sulamita, e eu fui crescendo sempre envolvida muito com louvor, muito. Eu pequena, eu comecei a tocar, eu tinha 3 anos de idade, um violãozinho. E sempre ensaiando, criança, ensaiando. Eu, aos 14 anos, comecei a ensaiar 100 horas. Eu estava ali no meio do grupo do louvor, 14 anos. Então, assim, o louvor é muito presente em minha vida desde novinha. Foi na fase indo para a adolescência que o louvor revelado chegou na sua vida, né? A promessa, né? A promessa, isso aí. Eu ainda na adolescência, o Senhor falava que iria me usar muito no louvor. E em um determinado momento, eu lembro que teve uma visita e o Senhor usou, né, um irmão e falou que ele iria me conceder um louvor e que um anjo iria cantar esse louvor para mim e que era para eu ter uma caneta e separar uma caneta, um caderninho para anotar o que o anjo iria cantar para mim. E passou o tempo, depois o Senhor deu outro dom, falando que o louvor que ele iria me dar, né, esse louvor, isso já aqui, tá? Depois de um tempo, o Senhor voltou a firmar a promessa que esse louvor que ele iria me dar, muitas pessoas iriam se aquebrantar, iriam escutar nas regiões e queria alcançar muitas vidas, esse louvor. E eu fui crescendo sempre com essa promessa, né? Lembrando da promessa. Então, desde o seu nascimento, que foi a escolha do nome, seu crescimento até a sua adolescência, uma promessa o Senhor te fez. E foi agora, na pandemia, que essa promessa se cumpriu. Pois é, e demorou, né? E eu sempre lembrava, mas acabou que muitas coisas acontecendo, mas eu nunca esquecia dessa promessa. E chegou o ano da pandemia, um ano muito difícil, né? Os irmãos, todo mundo sabe o que a gente passou. E eu lembro que no nosso primeiro culto online da Igreja Samarata, eu estava na sala com meu esposo e a gente assistindo o culto ali no sofá. Eu estava muito angustiada, eu estava muito triste, porque eu pensei, falei, meu Deus, e agora? Os cultos serão só assim, não vai ter mais a presença dos irmãos? A gente gosta de estar, né, com os irmãos na igreja e cultuando ali no templo, e não ia ter mais isso, e aquelas incertezas, sabe, que nós seres humanos... Você tinha compartilhado comigo que você estava bem angustiada, com medo, né? Com medo. Do que seria, né?
as preocupações, né? Porque a pandemia e todo mundo aquela coisa. Eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu estava bem, bem triste. E nem passava pela minha cabeça. O culto online acabou. Eu deixei o meu esposo lá na sala e segui pro quarto. Só fui. E ali no quarto tinha um teclado. E eu estava tão angustiada que eu sentei no teclado e comecei a solar. Solar uma melodia, tocar. Bonita, eu comecei a tocar e eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca toquei isso. Comecei a tocar. Foi a introdução do louvor. E aí, o que é isso? Aí na mesma hora eu escutei, pega a caneta e o lápis. Aí na hora eu gelei, eu falei, Aí eu tinha uma mesinha assim, eu corri, peguei a caneta, o caderno, né? E comecei a escrever. Agora escreve, anota. Aí eu tava tremendo, eu lembro até hoje, em cima do teclado. E aí eu comecei a escrever. São tantas aflições, tantas perseguições tentando me impedir, as provas que me cercam. Eu comecei a escrever a letra. Minha fé não corrompia. E aí depois que eu escrevi aquilo, para mim era um texto, né? Na hora você não entende muito. Eu escrevi, quando eu escrevi aquilo, eu falei, o que é isso? Aí eu fiquei sem acreditar. Aí o anjo falou, agora toca. Do jeito que o Senhor falou. Do jeito que o Senhor falou. Agora toca. Aí eu peguei aquela letra, coloquei assim e comecei a tocar o louvor todo. Nunca tinha escutado nada daquilo. Comecei a tocar o louvor todinho. Todo. A melodia, a letra. E fui cantando junto. Eu falei, gente... E a lágrima, né? Eu tocando e chorando. E meu esposo na sala. E depois que eu acabei, eu respirei, eu falei, esse é o louvor. Aí foi na hora, esse é o louvor que o Senhor me prometeu lá atrás. Eu tenho certeza que é esse o louvor. Aí eu fiquei assim, e a gente fica meio, né? Em choque, né? Em choque. O que está acontecendo? Aí meu esposo entrou, o que aconteceu? Eu falei, o Senhor me deu o meu louvor. O louvor que Ele me prometeu lá atrás, Ele me deu hoje. Eu fiquei tão feliz. E eu, eu falei, gente, demorou. Eu falei, nossa, demorou tanto. E agora, por que agora? Eu não tinha entendido. Por que agora que o Senhor me deu esse louvor? E eu estava tão feliz. E o louvor falava exatamente tudo que a gente estava passando naquele período, né? A pandemia estava deixando as pessoas, né, muito aflitas. E o louvor chegou no momento certo. Engraçado que o louvor chegou no momento certo e minha entrada no quarteto também foi tudo no mesmo tempo. Tudo junto, né? E o que eu fiz? Eu aproveitei, eu falei, olha, Jane, eu levei o louvor para a Jane. Eu falei, olha, o Senhor me deu um louvor que Ele me prometeu há muitos anos e tal. Aí a Jane, canta aí para eu ver. Aí eu comecei a cantar, ela parou na hora, falou assim, vamos gravar esse louvor. Na hora ela falou, esse louvor vai ser uma bênção. E aí gravei o louvor, gravamos o louvor. Só que antes de tudo isso, o Senhor já tinha, né, falado que muitas pessoas me ouviriam. Eu ficava pensando, como assim muitas pessoas me ouviram? Como? Na nossa igreja? Eu ficava, não tem como isso, né? Só que eu não entendia os planos do Senhor. Que são muito maiores do que os São nossos, muito maiores. E por que a minha entrada no quarteto? Eu não entendia. E hoje o alcance, né, o programa rádio tem um alcance muito grande em outros países. E o quarteto também, muitas pessoas ouvem através de, né, plataformas digitais, YouTube. Então o alcance é muito maior. Então tudo foi se encaixando. Na minha cabeça tudo foi fazendo sentido. Eu falei, agora eu estou entendendo o que o Senhor estava falando comigo lá atrás, da onde que ia me levar, o que o louvor. E aí tudo foi se encaixando. E aí o quarteto gravou o louvor. E hoje a gente tem assim, recebido várias mensagens, né, direct, de testemunhos desse louvor. Glória a Deus. Que esse louvor toca, né, a vida das pessoas, que os irmãos já tiveram experiência, que estavam tristes, desanimados. Esse louvor foi um renovo. Então, assim, as promessas do Senhor, tudo se cumpriu no momento, na hora certa. E hoje tudo faz sentido. Assim, você disse a palavra correta, na hora certa, né? Na hora a frase dele. correta. Porque existe um tempo do Senhor para tudo. E havia um chamado do Senhor desde o ventre, né? A escolha do seu nome, a direção do Senhor em relação àquilo que Ele queria do louvor na sua vida. Então, o tempo que o Senhor levou até te entregar o louvor foi o tempo da preparação, para que você pudesse estar preparada realmente para assumir aquilo que Ele estava colocando nas suas mãos. Chamado, né? É Não tem outra coisa para fazer. Eu falo que quando o Senhor voltar, não vai ter palavra, não vai ter... A palavra já vai ser Ele, já vai estar lá. O que vai ter? O louvor. Vamos louvar o tempo todo.
Então eu falo que o louvor é uma arma muito poderosa. O louvor para mim quando eu tô triste eu tô cantando. Tá passando uma prova, mas tô cantando, porque o louvor ele liberta, ele restaura, sabe? Então assim, o louvor para mim é tudo. Tudo, eu não vivo sem louvor. Esse período que você passou na pandemia, de angústia, né, de o que vai ser, não foi um momento só seu, né? Muitas pessoas passaram por isso, eu falo mesmo. Tinha momentos que eu pensava, né? Até então eu morava em São Paulo e quando chegou o período da pandemia, minha família já estava retornando para o estado do Espírito Santo e nesse período eu tive que ficar porque os aeroportos fecharam, as rodoviárias fecharam e a gente não tinha como pegar a estrada, né? Tava tudo fechado. E foi um desespero, né? A família aqui, eu com os amigos, né? Os irmãos da igreja me auxiliando, porque na época eu fiquei por causa de trabalho. E com isso, aquela angústia realmente. E foram os cultos online que nos alimentou, né? Apesar de nós não estarmos no meio dos nossos irmãos, que é aquilo, né? Mas foi o culto nos lares, foi o culto no lar que nos alimentou, nos sustentou. E as experiências que vieram. Porque as experiências, depois que a gente passou por esse processo de pandemia, a sua é uma delas. Que nos sustentou, que tem renovado e tem não só trazido experiência só para você, mas também tem estendido, né, para o corpo, para a igreja, porque a experiência que você viveu, ela tem sido ouvida agora, não só pelo Movidos pela Fé, mas também através dos louvores, né? Quero agradecer você, Solanita, por ter vindo aqui, viu? Foi rapidinho, não foi? Foi muito rápido. Dá pra ficar um mais. gostinho de ficar mais, né? Essa é a Compartilhar intenção. a experiência, tão bom, né? É uma benção, eu quero agradecer, tá bom, por sua participação. E eu tenho certeza que em breve você vai voltar. Vou retornar e vou trazer as meninas. É isso aí. Obrigada pelo convite, obrigada, né, aos irmãos da rádio pela atenção. E estamos aqui para isso, para servir, Amém. né? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com os irmãos. Acabou. Movidos pela Fé, chegou ao final, mas essa semana que vem, tem mais experiências e eu te convido a estar participando com a gente. E eu já vou te pedir uma coisa também. Não esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo, tá bom? Fique com Deus, a paz do Senhor, até semana que vem. São tantas aflições, tantas perseguições, tentando me impedir de achegar-me a ti. As provas que me cercam me fazem prosseguir. Pois sei que tenho crido, minha fé não corrompe. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama e que em breve há de vir. Creia, receba a glória que Deus tem. Confia, se encha de graça e poder. São tantas aflições, tantas perseguições, tentando me impedir de achegar-me a ti. As provas que me cercam me fazem prosseguir. Pois sei que tenho crido, minha fé não corrompe. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama e que em breve há de vir. Glória que Deus tem. Confia, se encha de graça e poder. Creia, receba a glória que Deus tem. Confia, se encha
graça e poder. Deus é por nós, quem será contra nós? Será contra nós. Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, quem será contra nós? Será contra nós. Deus é por nós, quem será contra nós? Creia, receba a glória que Deus tem. Confia, se encha de graça e poder. Creia, receba a glória que Deus tem. Confia, se encha de graça e